Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes e relatos, casos criminais, mitologia, lendas, curiosidades, ciências, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético. Cada dia trarei para vocês aqui um tema, um tópico, um caso diferente a ser narrado. Se vocês gostam desse tipo de canal, desse tipo de conteúdo surtido, digamos assim, diversos, se inscrevam no canal, deixe o seu gostei, compartilhem esse vídeo com quem mais gosta, assista até o final, ative as notificações para recebê-las em primeira mão, lá na opção todas, e sempre deixe aí sua opinião com respeito, é claro, suas considerações e até mesmo sugestões para estarmos melhorando os vídeos e trazendo mais conteúdos do seu agrado para você. E hoje é domingo, dia de domingo com o Drácula, com a leitura do livro Drácula, de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. Hoje vamos dar prosseguimento aqui, lendo o capítulo 21, parte 3, final. Vamos lá? Van Helsing e eu tentamos acalmar os dois. O professor ergueu seu pequeno crucifixo de ouro e disse com uma calma maravilhosa: "Não tema, minha cara, estamos aqui. E enquanto isso estiver ao seu lado, nenhuma coisa asquerosa poderá se aproximar. Está segura por essa noite e precisamos nos acalmar e discutir o assunto juntos." Ela estremeceu e ficou em silêncio, com a cabeça apoiada no peito do marido. Ao levantá-la, o roupão branco dele estava manchado de sangue, no lugar onde os lábios dela tocaram e onde gotas saíram da ferida pequena em seu pescoço. No instante em que viu isso, ela se afastou com um lamento baixinho e sussurrou em meio a soluços sufocados: "Impura, impura! Não posso mais encostar nele ou beijá-lo. Oh, só de pensar que agora sou sua pior inimiga e de quem ele tem mais motivo para temer." Em resposta a isso, ele falou determinado: "Que absurdo, Mina! É uma vergonha para mim ouvir esta palavra. Não quero ouvi-la de você e não ouvirei. Que Deus me julgue como deve, que me punha num sofrimento pior do que este, se algum ato ou desejo meu se interpuser entre nós dois." Estendeu os braços e a trouxe de encontro a seu peito, e por um tempo ela lá ficou chorando. Ele olhou para nós por cima da cabeça abaixada dela, piscando entre lágrimas e, com as narinas tremendo, sua boca estava firme como aço. Após algum tempo, o choro dela foi diminuindo e se tornando mais baixo, e então
Ele me disse, falando com uma calma proposital, que imaginei que colocava a máxima pressão sobre seus nervos. E agora, Dr. Sirod, conte-me tudo. Sei perfeitamente qual é a situação geral. Conte-me tudo o que aconteceu. Contei-lhe exatamente o que acontecera e ele me escutou com aparente impassividade, mas suas narinas tremiam e seus olhos chispavam enquanto descrevia a forma impiedosa com a qual o conde segurara a sua esposa naquela posição terrível e horrenda, com a boca na ferida aberta no peito dele. Me interessou. Mesmo naquele momento, ver que, apesar do rosto dele lívido de emoção, se contorcia convulsivamente por cima da cabeça baixada dela. Suas mãos acariciavam o seu cabelo com amor e ternura. Assim que terminei a história, Quincy e Godalming bateram na porta. Entraram ao ouvir o nosso chamado. Van Helsing me encarou com um olhar de indagação. Presumi que queria saber se aproveitaríamos a chegada deles para atrair, se possível, as mentes dos desafortunados marido e mulher para longe um do outro e de si mesmos. Assim, ao assentir com a cabeça, ele perguntou aos dois o que haviam visto ou feito, ao que Lord Godalming respondeu: não ouvi em lugar algum do corredor, tampouco em um dos quartos. Olhei no escritório, mas apesar de ter estado lá, já havia partido. Contudo, ele interrompeu-se repentinamente, olhando para a pobre figura esmorecida sobre a cama. Van Helsing disse seriamente: continue, amigo Arthur. Não queremos mais ocultação. Nossa esperança agora é sabermos de tudo. Fale livremente. E assim, Art continuou. Ele estivera lá. E apesar de só poder ter ficado alguns segundos, fez uma bagunça no lugar. Todo o manuscrito foi queimado e as chamas azuis tremeluziam em meio às cinzas. Os cilindros de seu fonógrafo também foram jogados no fogo e a cera alimentou as chamas. Naquele momento o interrompi. Graças a Deus que há outra cópia no cofre. Seu rosto se animou por um momento, mas voltou a ficar sério enquanto prosseguia. Depois, corri para o andar de baixo e não vi nem sinal dele. Olhei no quarto de Renfield, mas não havia traços dele lá. Só que... Fez outra pausa. Continue, disse Hacker, com voz rouca. Então, ele inclinou a cabeça e, umedecendo os lábios com a língua, acrescentou: só que o pobre coitado está morto. A senhora Hacker ergueu a cabeça, olhou para cada um de nós e disse solenemente: que seja feita a vontade de Deus. Não pude deixar de achar que Art estava escondendo alguma coisa, mas como imaginei que
tivesse algum motivo, não disse nada. Van Helsing virou-se para Maurice e perguntou: "E você, amigo Quincy, tem algo para contar?" "Um pouco", respondeu ele. "Pode acabar sendo importante, mas agora não sei dizer. Achei bom saber, se possível, onde o conde iria quando saísse da casa. Não o vi, mas vi um morcego alçar voo da janela de Randfield e bater as asas em direção ao oeste. Esperava vê-lo, em alguma forma, voltar para Carfax, mas evidentemente dirigiu-se para outro covil. Não voltará essa noite, pois o céu já está se avermelhando ao leste e a aurora se aproxima. Precisamos trabalhar amanhã." Disse estas últimas palavras com a boca retesada. Durante talvez alguns minutos, ficamos em silêncio e imaginei que conseguia ouvir nossos corações batendo. Então, Van Helsing disse, colocando a mão com ternura sobre a cabeça da senhora Harker: "E agora, Madame Mina, pobre e querida Madame Mina, conte-nos exatamente o que aconteceu. Deus sabe que não quero causar-lhe dor, mas é necessário que saibamos de tudo, pois agora, mais que nunca, todo o nosso trabalho precisa ser feito com rapidez e argúcia e com todas as nossas forças. Está chegando o dia em que precisaremos acabar com tudo. Se conseguirmos, agora é a chance de vivermos e aprendermos." A pobre e querida senhora tremeu e pude ver a tensão em seus nervos enquanto trazia o marido mais para perto e abaixava a cabeça cada vez mais sobre seu peito. E então ergueu a cabeça orgulhosamente e estendeu uma das mãos para Van Helsing, que a segurou e, após inclinar-se e beijá-la reverentemente, segurou-a com força. A outra mão estava entrelaçada com a de seu marido, que passara seu outro braço ao redor dela de forma protetora. Após uma pausa, durante a qual evidentemente organizava seus pensamentos, ela começou: "Tomei o sonífero que o doutor gentilmente me dera, mas demorou a agir. Parecia que estava mais desperta e inúmeras fantasias horríveis começaram a povoar a minha mente, todas elas relacionadas à morte e vampiros, a sangue, dor e aflição. Seu marido gemeu involuntariamente, ao que ela virou-se para ele e disse amorosamente: "Não se preocupe, querido. Você precisa ser valente e forte e me ajudar com esta horrível tarefa. Se ao menos soubesse o esforço que tenho que fazer, apenas para contar essa história horrenda, compreenderia o quanto preciso de sua ajuda." Bem, percebi que precisaria ajudar o remédio a funcionar com a minha força de vontade, se quisesse que ele me fizesse algum bem. Então me esforcei para pegar no sono. Assim, devo ter pego no sono logo, pois não me lembro de mais nada.
A chegada de Jonathan não me acordara, pois a próxima coisa que me lembro era dele deitado ao meu lado. No quarto estava a mesma névoa fina e branca na qual já reparara antes, mas não me lembro se vocês ficaram sabendo disso. Vocês encontrarão o relato no meu diário, que lhes mostrarei mais tarde. Senti o mesmo terror vago que me acometera antes e a mesma sensação de alguma presença. Virei-me para acordar Jonathan, mas vi que ele estava dormindo tão profundamente que parecia que era ele quem havia tomado o sonífero e não eu. Tentei acordá-lo, mas não consegui. Isso me causou um medo enorme. Olhei ao meu redor aterrorizada e então meu coração ficou gelado. Ao lado da cama, como se houvesse saído uma névoa, ou na verdade como se a névoa houvesse se transformado na figura dele, pois ela havia desaparecido por completo. Estava ele, parado, um homem alto e magro, vestido inteiramente de preto. O reconheci imediatamente pela descrição dos outros. O rosto pálido, nariz aquilino, sobre o qual a luz caía em uma linha branca e fina, os lábios vermelhos entreabertos, com os dentes brancos e afiados aparecendo no meio, e os olhos vermelhos que parecia ter visto o pôr do sol nas janelas da igreja de St. Mary, em Willoughby. Também reconheci a cicatriz vermelha em sua testa, onde Jonathan o atingira. Por um instante, meu coração parou de bater e eu teria gritado, mas estava paralisada. Naquela pausa, ele falou em um sussurro penetrante e cortante, apontando para Jonathan enquanto fazia. Silêncio. Se der um pio, estourarei os miolos dele na sua frente. Fiquei chocada e atordoada demais para fazer ou dizer qualquer coisa. Com um sorriso zombeteiro, ele colocou a mão sobre o meu ombro e, segurando-me com força, expôs o meu pescoço com a outra, dizendo enquanto o fazia: primeiro, um refresco para recompensar os meus esforços. É melhor que fique quieta. Não é a primeira vez, nem a segunda, que suas veias matam a minha sede. Isso me deixou confusa e, estranhamente, não quis impedi-lo. Suponho que isso seja parte da maldição, quando ele encosta na vítima e... Ah, meu Deus! Meu Deus, tenha piedade de mim! Ele levou seus lábios fedorentos ao meu pescoço. Seu marido gemeu novamente e ela apertou a mão dele com mais força e lançou-lhe um olhar como se fosse ele o machucado e prosseguiu. Senti minhas forças sendo drenadas e estava quase desmaiando. Não sei quanto tempo esse negócio horrível durou, mas pareceu-me que foi um longo período de tempo que deve ter passado. Antes dele afastar
aquela boca horrenda, fétida e zombeteira. Vi que estava pingando sangue fresco. A lembrança pareceu subjugá-la por alguns instantes. Ela amoleceu e teria caído se não fosse pelo apoio do braço do marido. Com grande esforço, recuperou-se e continuou. Então ele falou comigo em tom de zombaria. E então você, como as outras, quer enfrentar a minha mente com a sua? Gostaria de ajudar esses homens a me caçar e frustrar os meus planos? Agora você já sabe, e eles sabem parcialmente, e saberão tudo dentro em breve. O que acontece com quem cruza o meu caminho? Deveriam ter guardado suas energias para usá-las mais perto de casa, enquanto tentavam me enfrentar. Justo a mim que comandei nações e negociei em nome delas e lutei por elas centenas de anos antes de vocês nascerem. Eu estava pondo em prática as minhas contramedidas. E você, a favorita deles, agora é minha. Carne da minha carne, sangue do meu sangue, minha família, minha abundante espremedeira, por um tempo, e mais tarde será minha companheira e ajudante. Você será vingada quando a hora chegar, pois todos eles atenderão às suas necessidades. Mas, por enquanto, deve ser punida pelo que fez. Ajudou a me frustrar. Agora virá quando eu chamar, quando a minha mente disser venha para você. Você cruzará mar e terra para obedecer às minhas ordens. Com esse objetivo faço isso. Ao dizer isso, abriu a camisa e com suas longas unhas afiadas, abriu uma veia em seu peito. Quando o sangue começou a jorrar, pegou minhas mãos com uma de suas, segurando-as com força, e com a outra agarrou-me pelo pescoço e apertou a minha boca em sua ferida, para que eu sufocasse ou engolisse um pouco do... Oh, meu Deus! Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para merecer tal destino? Eu que tentei levar a minha vida com docilidade e integridade. Que Deus tenha piedade de mim, que cuide da minha pobre alma, que corre um perigo pior que a morte, e tenha misericórdia de todos aqueles que me são queridos. Começou a esfregar os lábios, como se quisesse limpá-los de alguma sujeira, enquanto contava sua terrível história. O sol começou a surgir no leste e tudo ficou cada vez mais claro. Hacker estava imóvel e em silêncio, mas seu rosto, conforme a narrativa progredia, foi ficando tomado por uma expressão cinzenta
que se aprofundava sob a luz matinal, até que, quando o primeiro raio da aurora apareceu, seu rosto fazia um contraste escuro com os seus cabelos esbranquiçados. Combinamos que um de nós ficaria à disposição do desafortunado casal até que possamos nos reunir e decidir o que fazer. Disto tenho certeza. Hoje o sol não iluminará uma casa mais miserável que essa em todo o seu caminho diário. Final da parte 21. Domingo que vem daremos prosseguimento à leitura do livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra, com o capítulo 22, Diário de Jonathan Harker. Bem, se você ficou aqui até o final da leitura e gostou do conteúdo, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá no sininho das notificações, se essa for a sua vontade, e ative o sininho na opção todas. E assim, sempre que tiver conteúdo novo postado aqui na plataforma, você será notificado. E aí, na área reservada aos comentários, você pode deixar a sua opinião, com respeito, é claro, sempre, né? Suas considerações e sugestões para novos livros de terror a serem narrados por mim aqui no domingo. Antes de finalizar o vídeo também, meus amigos, peço desculpa pelos barulhos externos, como latidos de cachorro. São coisas que estão além do meu alcance. O cachorro é do vizinho, né? Então, não há como fazer nada e também prefiro não deixá-los sem vídeos. Desde já, agradeço a compreensão de todos e agradeço, né, pelo tempo a mim dedicado. E agora, vendo que esse canal não é monetizado, se alguém quiser dar um up, uma ajuda para o canal, tem uma chave de Pix na descrição do vídeo. Toda ajuda voluntária será muito bem-vinda. E desde já deixo aqui a minha mais sincera gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.